Essa apresentação é sobre o artigo de Maria Clara Bueno Fischer e Naira Lisboa Franzói, intitulado A Formação Humana e Educação Profissional, Diálogos Possíveis. O artigo tem como objetivo tratar a perspectiva da formação humana na educação de jovens e adultos como meio de diálogo, que por vezes é silenciado, tanto na educação de jovens e adultos, como na condição desse aluno trabalhador. Então as autoras vão se debruçar por 5 aspectos de fundamental importância nesse campo da educação de jovens e adultos. O primeiro aspecto vai ser a reflexão dicotômica entre a educação profissional e a educação básica. Então ela vai tratar essa dualidade e, atrelada a essa dualidade também, ela vai trazer o trabalho na posição de lugar subalterno. Já no segundo aspecto, que vai tratar sobre a formação integral humana, ela vem como princípio, como luta e como experiência, que nessa apresentação iremos trabalhar os 3 brevemente, para por fim debruçar na formação, nos princípios necessários para uma formação integral humana. No terceiro aspecto, como esse aluno trabalhador ele encontra-se, ele se vê, como ele é lançado para o ambiente educacional e quais são as perspectivas de melhores abordagens para a especificidade desse aluno. No quarto ponto, o artigo traz 2 experiências. Nessa apresentação, eu apenas me debruço em uma, que foi do programa Integrar, promovido pela Confederação Nacional das Metalúrgicas, na CUT, em 1990, que apresentou como uma experiência possível do diálogo entre educação profissional e educação básica. E dentre as possibilidades do diálogo, nós encerramos com a tendência pedagógica pautada numa tendência progressista, libertadora, freiriana. Então, no primeiro aspecto, sobre a dualidade estrutural do sistema educacional e o lugar subalterno do trabalho. Como é pensado? As autoras elas começam com uma provocação de que na Europa, principalmente anglo-saxônica, o trabalho ele é visto como um lugar digno, tanto que ele é utilizado nos sobrenomes, como por exemplo Fischer, que vem do pescador. Já no Brasil, em contraposição, ele traz o trabalho com uma posição ainda focada no regime da escravatura, que promove o quê? Promoveu essa distinção do trabalho intelectual e do trabalho manual. Evidentemente que o trabalho manual era feito pelos escravizados e ainda hoje, nos dias atuais, carrega essa carga de inferioridade. Então, os mais abastados se apropriam de um trabalho intelectual e os menos do manual. Evidentemente que isso vai reverberar no campo educacional. Então a dualidade, que é muito discutido pedagogicamente, ela vem ofuscar também, ela vem trabalhar com essa divisão. Ou seja, a educação acadêmica para quem vai promover o trabalho intelectual, para aquele que vai buscar uma formação profissional com base no ensino superior, e por um outro lado, uma educação profissional que ela é de nível médio, que tem o intuito a formação para o mercado de trabalho, ou seja, para esse aluno trabalhador, para esse que vai executar o trabalho manual. Vale ressaltar que esse artigo foi escrito em 2009, então, onde o espaço da educação profissional ainda não tinha ganhado tamanha dimensão como hoje a gente observa nos institutos federais. Então as autoras trazem essa provocação que, da mesma maneira que a educação básica houve um avanço, uma obrigatoriedade, é necessário também que esse avanço, esse olhar mais cuidadoso seja feito também na educação profissional. Então, a grosso modo, lançado a uma posição subalterna a esse lugar subalterno, bem como o trabalho. E isso no sistema educacional, quando pensa no ensino acadêmico, no ensino básico, o lugar subalterno é ocupado pela educação profissional.
E nessa educação profissional existem algumas particularidades que só conseguimos superar a partir do momento que for pensado uma formação humana integral, que é a base do segundo tópico, que vai abordar sobre a formação integral do ser humano entre princípios, lutas por direitos e experiências de uma educação de trabalhadores. Então, brevemente, vamos traçar esses 3 aspectos para depois entrar no processo de formação omnilateral, ou seja, uma formação integral humana. Então, como princípio, pensar na educação, no sistema educacional, vai além dessa dualidade já citada no tópico anterior. Por quê? Porque a educação ela caminha entre um abismo por uma trajetória educacional contínua, que é feita por um público privilegiado que é inserido na educação, da educação infantil e passa por todos os processos até chegar no ensino acadêmico. E por um outro lado, em um buraco muito grande, existe uma trajetória educacional que ela é descontínua, que às vezes ela não chega nem a ser concluída ou nem a ser iniciada. E nossos alunos, jovens e adultos, que estão inseridos nessa trajetória descontínua da educação. Então, o que é como princípio dessa formação? A gente precisa promover uma luta para superar essa desigualdade. Mas essa luta ela não vai se encerrar apenas no interior da escola. É necessário pensar em políticas públicas, em movimento social, em movimentos educacionais para que haja uma superação dessas desigualdades. Então, dessa maneira que mais para frente eu tratarei, faz-se necessário pensar em canais, em vias educacionais, como pensado por Gramsci, para uma educação que liberte esses jovens e adultos. E, acima de tudo, articular a educação profissional e a qualificação à educação básica, que foi um avanço. Então, diante disso, dessas lutas, é importante ressaltar a mudança de comportamento, a mudança de olhar para a educação, esses avanços nas discussões promovidas, avanços nas discussões da educação profissional que começou a ser promovida no governo Lula. Então é um governo que ele traz uma mudança de comportamento, ele começa a incorporar debates que são de cunho de movimentos sociais, mas também dos setores progressistas acadêmicos. Visto disso, a gente tem como prova a Lei 5154 de 2004, que começa a integrar o ensino médio com a educação profissionalizante. Bem como também vale pensar no PROEJA, que foi um programa de educação para jovens e adultos incorporando nos Cefetes. Tudo isso graças às lutas de movimentos sociais. Dentre essas experiências, como já foi citado, o Programa Integrar de 1990 foi um pontapé para essas discussões, porque esse programa ele tinha o objetivo de integrar o ensino básico e fundamental à educação profissional dos trabalhadores. E tudo isso tinha certificação. Mas sobre esse tópico, eu retomo no penúltimo ponto da apresentação, com mais detalhes. Então, para finalizar esse segundo aspecto, o que seria necessário para essa formação humana integral desse aluno trabalhador? A primeira coisa é entender que o trabalho ele tem que ser um princípio educativo. Ele abrange uma visão ontológica e histórica do ser. Então, essa visão ontológica e histórica do ser, ela é capaz de promover uma mudança sociocultural no indivíduo. Por quê? Porque a formação ela vai estar articulada tanto com a ciência como o trabalho e cultura. E hoje já incorporamos também a tecnologia como novo eixo. Mas a educação, a formação humana integral, ela não pode ser vista apenas como técnica, como mecanizada. Ela é diferente. Ela vai incorporar esse aluno trabalhador que ele traz sua cultura, ele traz as suas experiências, os seus saberes, esse corpo em si para o espaço escolar. Então, a formação humana integral, acima de tudo, ela precisa respeitar essa concepção
do trabalhador enquanto ser humano. Então, mas quem seria esse aluno trabalhador e por que ele se sente um estrangeiro na escola? Esse é o terceiro ponto do artigo. Então, para ilustrar, o artigo ele traz alguns depoimentos, então ficaria fácil ilustrar a partir desse depoimento. A gente não tem emprego, aí a gente não tem um tênis para se apresentar, até o material. Como é que tu vai chegar em uma sala de aula? Tem que ter dinheiro para comprar o material. Não precisa ser uma calça Wrangler, mas tu tem que ter um básico. Não que chegue lá de barriga cheia, mas que não chegue lá morrendo de fome. Então, a partir dessa entrevista, é muito claro perceber que esse aluno, ele apresenta especificidades na inserção na educação. Então, pensando na educação desse jovem e adulto trabalhador, é necessário pensar ele como uma figura central. Primeiro, se a gente pensando para os dois lados, ele é um aluno que ele já é um sujeito de alienação do trabalho. Por quê? A força de trabalho dele é reduzida a uma mercadoria. E ele vai transitar entre o prazer de ser trabalhador, mas o sofrimento de ser trabalhador em busca de uma liberdade. E acima de tudo, ele já vem marcado por não se encontrar nesse ambiente escolar, essa visão dele vai caminhar entre o fascínio e o medo, o fascínio pelo que a educação representa e o medo por todas as rejeições causadas no ambiente educacional. Ao mesmo tempo, ele precisa ser a figura central porque ele carrega práticas muito singulares, uma identidade muito própria diante de outros alunos e ele traz a cultura e a experiência dos seus saberes e isso precisa ser aproveitado para a prática pedagógica. Então, por esse ponto, faz-se necessário pensar numa nova abordagem pedagógica. Como foi dito anteriormente, uma abordagem com uma formação humana integral, uma formação omnilateral. E muito já se foi feito pensando nisso, como as experiências citadas no artigo, que são 2 experiências. Como já informado, eu trabalho apenas com a experiência que elas dão mais destaque do programa Integrar, que foi um programa de 1990, criado pela Confederação Nacional das Metalúrgicas, pela CUT. Então é um programa que ele surge de um movimento social, daí a importância da sociedade dialogar com a educação. Mas acima de tudo, não é qualquer movimento social, é um movimento sindical. Então, a partir desse movimento sindical, ele, em 1990, começa a apontar caminhos viáveis para a formação integral. No entanto, o próprio sindicato alerta o papel do Estado em assumir esse compromisso. Mas é visto também como uma prática inovadora. Por que prática inovadora? Porque vai articular. Vai ser uma intersecção. O programa Integrar ele vai ser uma intersecção entre a educação profissional, a educação básica e a política sindical. Mas todas essas vão estar vinculadas às questões da categoria e aos fatos sociais vigentes. Outro exemplo importante dado desse programa Integrar é porque eles conseguiram articular 2 polos. O polo conceitual, que é um polo visto por um licenciado, e dos saberes investidos no trabalho, que foi feito por um metalúrgico, e ambos eram classificados como educadores. Não existia um peso maior ou menor, existia uma igualdade entre saberes científicos e experiências profissionais. E pensando nisso, nada mais justo do que falar sobre as tendências pedagógicas, e essa tendência pedagógica, como o próprio artigo traz, é uma tendência pautada numa pedagogia libertadora, uma pedagogia freiriana, que traz o ato educativo como uma prática de liberdade, ou seja, a prática exercida pelo aluno ou pelo educando, pensando em Paulo Freire, é importante dizer educando, que não é esse ser sem luz,
essa prática educativa, ela vai ser convertida em luta. A partir do momento que você traz essas experiências, a reflexão, ela converte-se em ação. Então ela é capaz de transformar as condições reais para libertar das opressões. Então, mas o que se pretende de um educador nessa perspectiva, um educador para uma formação integral? É necessário que esse educador ele tenha um conhecimento sistemático, que exista uma relação dialética entre esse educando e esse educador, uma relação que ela vai ser problematizadora diante da realidade e que exerça uma capacidade ética, política e pedagógica. Capaz também de dialogar entre os mundos da vivência e dos conceitos, não pesando entre o que é maior e menor, mas acima de tudo buscar canais educativos que permitam que esses alunos sintam-se inseridos nesse processo educacional e ao mesmo tempo tornem-se livres. Então, para finalizar essa apresentação, eu gostaria de finalizar com uma citação de Nuzela que trata justamente dessa liberdade. A liberdade não espera que se abra o canal ideal para alcançar o coração do homem, como a água para o mar. Se infiltra, dribla obstáculos, rompe até alguns diques e, salvo quando as barreiras são insuperáveis, e são muitas, mesmo que escassa e tardia, chega ao coração do trabalhador. A metáfora sugere também que por meio dos cursos profissionalizantes, precoces ou noturnos, tardios e pobres, muitos trabalhadores se tornaram livres. Os educadores, porém, compete abrir os canais educacionais mais adequados para que todos sejam cada vez mais livres. Creio ter sido uma ideia que orientou Gramsci e seus colaboradores de Ordem Novo, quando em 1920 criaram uma escola para trabalhadores. A nossa ideia central era como podemos nos tornar livres. E é a partir disso que o artigo traz essa provocação de como esse aluno trabalhador pode se tornar protagonista e livre. Esse trabalho é da disciplina de Teorias e Práticas de Ensino-Aprendizagem do Prof. EPT, a mestranda Soames Luiz Pansani Tavares. O trabalho solicitado pela professora doutora Cristiane Aila de Oliveira.